Então, Começou. Bacana. Então, foi bom que vai começar com essa pergunta já. Abre elas. Né? Então, Carol, assim, Carol e Patrícia, vamos começar com a Carol, né? No que você já pôde viver desse momento até agora, né? Que você já percebeu na sua relação com o mercado, com o cliente, com você mesma, principalmente, porque a pergunta se refere muito a nós, né? Na sua opinião, então, quem que é o coach que pede de mim nesse momento? Essa é a pergunta. Legal. Rosângela, eu acho que em termos de competências de coaching, de habilidades de coach, muito pouco muda, porque a essência do negócio ela é tão perfeita, né? A profissão ela é tão completa, que as habilidades que a gente precisa para lidar com o cliente são as mesmas. O que muda é a forma de prestar o serviço, é a forma de se relacionar com o cliente, às vezes esse atendimento digital que requer algumas adaptações, mas a essência do negócio, do atendimento de coaching, que é a escuta, que é trazer ação e responsabilidade, que são todas essas competências, geração de nova conscientização, todas essas competências, elas seguem mais vivas do que nunca. Sobretudo agora, o cliente está precisando ainda mais da gente. Então, se eu fosse dizer que existe uma transformação no coach, seria esse coach mais disponível, mais aberto, mais solidário ao cliente. Mas olhar muito também, gente, que a gente fica muito nessa coisa subjetiva, né, de competências, etc., mas trazer para o concreto que, no final das contas, o coaching também é um negócio. Enquanto empresas, enquanto negócios, prestadores de serviços, aí sim nós precisamos nos adaptar muito. Porque os modelos de negócios estão diferentes. E nós precisamos adaptar o nosso modelo de negócio. Sobretudo porque nós temos um trabalho que é muito passivo. A gente recebe muitos clientes. E nesse momento a gente precisa ser mais ativo no sentido de mostrar para o cliente quais as possibilidades que o coaching pode trazer para ele. Porque as pessoas estão num pânico total, com muita ansiedade, muito perdidas, e a gente sabe os ganhos que o coaching pode trazer para pessoas nessa situação. Então, esse é o momento da gente sair dessa zona de conforto que a gente tanto fala, para os outros saírem, e sermos mais ativos na prospecção desses clientes, não para chegar e vender, toma aqui, compra coaching, mas para contar para eles como o coaching pode ajudá-los a atravessar esse período. Tá, eu vou fazer uma provocação, voltar para você novamente a bola. Você falou do quem é um coach mais solidário. Fala um pouco mais. Que coach solidário é esse? É esse coach assim que vai resgatar seus clientes, que talvez não sejam mais clientes, já tenham passado, e perguntar como é que ele pode ajudar. É esse coach que não necessariamente vai só ganhar nesse momento, que talvez ele tenha que fazer uns pro bonos para recuperar, porque, na verdade, esse movimento não é do coaching, né? É do mercado em geral. As empresas estão mais solidárias, o mercado está mais solidário, porque este não é o momento de vender. Este é o momento de fomentar o relacionamento com o cliente. A venda ela é consequência disso. Então, quem conseguir construir um bom relacionamento, um relacionamento íntimo com o cliente, ele vai ser lembrado mais para frente, porque as pessoas também estão inseguras. Não quer dizer que a venda não vai acontecer. A venda pode acontecer, como eu já vendi neste período de pandemia, adquiri novos clientes nesse período. Mas não foi na venda ativa, não foi do jeito que a gente vendia antes. Então, é uma solidariedade genuína, porque eu acredito que a gente faz isso de coração, mas que estreita relacionamentos e gera negócios consequentemente. Bacana, excelente, muito bom. Patrícia, me diga, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Quem é o coach que pede da gente nesse momento? Querida, você está com o microfone no... Isso. Bom, como já foi falado aqui, a tempestade veio, né? E aquela volatilidade que nós falávamos anteriormente é o que está acontecendo intensamente nesse momento, né? Então, a natureza dinâmica de mudanças veio com tudo e de um dia para o outro. Parece que a gente assustou e tudo mudou. Um dos pontos que eu trago são 3 pontos para esse novo coach. Ser resiliente, tá? E a resiliência, ela traz um quê de
frente à tempestade, algumas pessoas paralisaram. Tá? Eu fui uma delas. Uma semana a 15 dias me paralisou. E daí eu falei, não, pera, se eu continuar paralisada, não vai dar certo. Como que eu vou sair dessa? Daqui, né? A princípio era uma quarentena, agora eu nem sei que nome podemos dar a isso. Mas essa resiliência de eu vou ter que me cuidar para sair bem e poder ir para o mercado cuidar do meu coach, né? Até mesmo em casos, esse ser resiliente de você se perceber e ter consciência, validar esses sentimentos negativos, se preciso, pedir uma ajuda para um outro coach ou até mesmo para uma psicoterapia, mas para você estar presente no outro na hora de um atendimento. Por quê? A gente está na mesma tempestade, na mesma maré. E é um risco muito alto de você haver uma confluência aí e não haver uma escuta para o seu cliente. Mas nós estamos juntos, né? Então, aqueles sentimentos todos confusos. Então, esse é o primeiro ponto. Eu preciso ser resiliente, voltar a lidar com com as adversidades e me cuidar para que isso seja bacana, que seja com equilíbrio. O outro ponto é ser humano. O coach precisa ser humano, mais do que nunca. Porque isso que a Carol trouxe é muito válido. O que mudou? O que não mudou? Nós somos pessoas lidando com pessoas. Mesmo em organizações, instituições, nós somos pessoas cuidando e lidando com pessoas. A forma de relacionar, sim, vai mudar, mas não vai deixar de ser pessoas. Então, assim, o quanto mais humano você for, mesmo indo e utilizando tecnologias, e principalmente através de tecnologias, você precisa ser mais humano. Por quê? É a proximidade com esse cliente, ele conectar você ao conteúdo que você está trazendo, a um artigo que tocou ele, na dor que ele está sentindo. Então, é isso que vai fazer fomentar aí uma procura, uma prospecção de futuro cliente, tá? E um terceiro ponto é ser movimento. O coach precisa ser movimento. Não vai caber, não vai ter espaço para quem for passivo, aguardar parado. Então, esse ser movimento, ser ativo, depois eu posso até contar uma experiência minha de mudança diária, né, Rosângela? Mas talvez tenha que se pensar até nisso. Será que eu estou, o modo de eu fazer o coaching vai permanecer o mesmo? Ou será que o meu público vai mudar? Então, abre aí esse questionamento. Bacana, Patrícia. Se eu for fazer um alinhavar dessas duas falas, né, me remeteu a recentemente estar estudando sobre esse assunto e me vem à cabeça a palavra metacompetência. O que significa, né? São 3 as metacompetências, né? O sentir, o ser e o fazer. Elas estão estritamente interconectadas. Então, quando eu sou um coach mais solidário, ele sai de dentro para fora. Ele não pode ser superficial, ele é autêntico, é o eu autêntico, né? E de dentro para fora, o sentir. A partir do momento que eu sinto e brota um desejo de eu ser um coach mais humano, eu passo a ser essa pessoa e, portanto, me move. Entra no movimento que você falou, Patrícia, né? Então, juntando as falas das meninas, o que me faz pensar 2 palavras que eu sempre defendi e eu acredito fortemente que agora é a prova de fogo, na minha opinião. A gente sempre falava disso, mas me parece que antes era uma necessidade, mas não era uma exigência. Mas me parece que agora, nessa onda que chegou forte para nós, parece que o convite ou você é um coach de conteúdo, ou você está fora, ou você não vai surfar nessa onda. Quando eu falo um coach de conteúdo, nós estamos falando de dentro para fora, né?
Então, não é tão simples, porque somos humanos. Assim como falou a Carol, nós também nos paralisamos, nós também desmotivamos, nós também estamos temerosos. Estamos vivendo todos os sentimentos que os nossos clientes estão vivendo. Então, me parece que agora o convite, na minha opinião, quem é esse coach? É esse coach que você tem dentro de você. E que pode ser que você, em algum momento, não tenha acessado ou não tenha utilizado de todos os seus recursos internos. O que vai ligar você a seu cliente, na minha opinião, não é a melhor técnica, nem a melhor ferramenta que você tem na sua prateleira. Não é. O que vai ligar você ao seu cliente nesse exato momento é o seu conteúdo interno. E a mesma coisa que eu falo para líderes. Não é agora a execução que entra na bola, no jogo. Agora é o ser. É o então, ser assim, coach, né, Rosângela? É o ser coach. Então, me parece que... Sim. Pode falar, eu queria complementar uma coisa depois. Tá. Então, assim, se eu fosse fechar, né, essa questão, que eu acho que não é uma questão para se fechar, é uma questão para se abrir. Né? Eu acho que está pedindo de nós ter um coach relacional. Eu acho que é isso. É você ampliar a sua capacidade nesse momento em todos os níveis, a sua capacidade humana, né? De desprender. Principalmente, eu sei que é difícil, do dinheiro, que é o que mais nós estamos precisando. E muita gente, que eu conheço muita gente com muita dificuldade nesse momento. Mas, acho que tem um caminho inverso, né? Quem sabe esse cliente vai vir até você, vai colar em você, mas o caminho, ele nasce de dentro para fora. Acho que era isso. Você ia falar, Carol? Como a gente trouxe esse tema de mercado e o pessoal está perguntando de tendências, eu queria trazer toda essa riqueza que vocês trouxeram do ser, do sentido, do fazer, da autenticidade, do coach, para essa perspectiva de mercado. A tendência de consumo das pessoas futura já está acontecendo, mas a tendência cada vez mais é que o cliente compre de marcas que ele se identifica. Ele não compra mais o produto, ele compra aquilo que a marca representa. E a gente, enquanto coach, prestador de serviço, também vai passar por esse movimento. Então, isso que a Rosângela está falando sobre autenticidade, além de ser lindo e ser verdadeiro e conectar a gente com a nossa essência, também é uma questão de sobrevivência no mercado. Também é importante a gente encontrar isso, porque a gente vai conectar com o cliente certo, porque ele vai comprar aquilo que a gente é, o nosso ser autêntico. Ele não vai comprar o curso que você fez, a solução que você oferece, ele vai comprar aquilo que você acredita, se ele acreditar também. Então, é uma questão de mercado, prática também, não é só uma questão existencial. Sem dúvida. E pegando a sua fala, né, é uma experiência minha, não sei se vocês têm essa experiência ou se você também tem, Carol, mas todas as vezes que eu faço um post, nós estamos aí, não é? O mundo é digital, ou você faz post ou você está fora, né? Alguns ou você está fora. Você está in ou você está out. Toda vez que eu faço um post e ele sai de dentro do meu coração, da alma, e aí isso é subjetivo, mas ele é autêntico, o número de curtidas é infinitamente maior. Quando você faz um post mais superficial, mais técnico, nem a colagem não é tão grande. Então, exatamente o que você disse. Isso para o mundo real, para o mundo virtual, né? Para o mundo digital e para o mundo presencial. Falar um pouquinho sobre dar uma puxadinha nessa sua frase. Na verdade, assim, o que nós vivíamos anteriormente era um movimento, mas era um movimento diferente. Era um movimento de você chegar no seu público. Pelo menos eu posso trazer um pouquinho da experiência com pessoa física, né? Não tão organizacional. Mas você fazer uma palestra, você fazer um movimento de autoridade ou de se colocar, de se apresentar para o mercado de alguma forma. E hoje em dia você falou exatamente isso. Agora é tecnologia. As pessoas estão atrás das redes sociais. E aí há uma necessidade, mesmo parecendo ser distante disso, mas você estar presente. Por que indicam você gravar vídeo falando? Porque conecta. A pessoa está vendo a sua fala, a sua comunicação, o seu jeito, sua expressão, sua personalidade. Né? Então, assim,
é interessante porque tem muitas pessoas resistentes a esse novo mercado, que é a tendência do momento. Sim. Nós precisamos estar nas redes sociais. Isso é in ou out, igual você falou, né, Rosângela? Exatamente. Mas que seja de forma humana, que seja de forma a conectar pessoas. Quanto mais coerente você for, né, com você mesma, com a sua personalidade, com o que você tem de base de valores, mais o público que você vai atrair tem a ver com você. Exato. E isso é interessantíssimo. É uma filtragem, né, que você faz do mercado através das redes. Bacana. Antes de passar para a próxima âncora, né, eu gosto muito de fazer provocação, então me veio à cabeça essa pergunta para fazer essa provocação para mim mesmo e para vocês. Eu estava aqui pensando com meus botões, né? O que será que eu tenho para oferecer dentro de mim de conteúdo interno para este momento? Acho que essa é a pergunta. O que você enxerga de recurso interno, que com certeza você tem muitos, pode ser que você não os use tanto quanto deveria usar, mas você tem muito. Então, quais são os seus recursos, né? Qual é o seu conteúdo interno que você pode oferecer para os seus clientes, para o seu mercado? Eu acho que então o olhar é para dentro. É para fora, mas é mais para dentro. Bacana. E eu estou vendo no chat aí, rapidamente, muita ressonância nas pessoas, né? Isso faz a gente pensar que a gente está aí no caminho certo, Carol e Patrícia, né? Desse bate-papo. Bom, a segunda âncora, né? Eu vou começar com você, Patrícia, daí. Vamos inverter. Então, com que tipo, então, de cliente eu irei lidar hoje como coach? O que mudou, na sua opinião, Patrícia? Primeiro, é um cliente que, como todo mundo, está revendo suas contas, né? O financeiro vai falar muito alto aí. Então, o que é supérfluo para ele vai ser cortado da lista. Dentro de casa, fora de casa, profissionalmente, dentro das empresas. Se você não chegar com uma proposta, se você não chegar com algo que seja de valor ou importante, então, assim, esse olhar nosso é essencial. O que é importante para esse cliente? Porque ele vai estar com medo. Ele vai estar com medo se ele guarda o dinheiro, se ele investe nisso ou naquilo, ou se não é momento de investir em nada. Então, essa importância desse olhar é um cliente que você precisa entender a partir das necessidades e desejos dessa pessoa, que são outras, né, do que eram anteriormente. Então, a gente vai ter que fazer um movimento de descoberta e remanejamento, talvez, de mercado. Bacana. Acho que eu gostei dessa palavra. Então, é um movimento de descoberta. Então, isso significa que nós temos que praticar uma competência que deveria estar intrínseca nos coaches, que é a capacidade de ser curioso, né? A curiosidade. Com certeza. Curiosidade. Bacana. E você, Carol, o que você acha? Quem que é esse cliente que está por aí hoje? Bom, eu não sou futuróloga, porém, estudo muitos futurólogos, porque existe gente que faz isso profissionalmente. Então, como eu não gosto de compartilhar achismos, eu estudei o que os futurólogos têm dito a respeito de tendências de mercado. E eu acho que a gente precisa olhar para o mercado porque o cliente está inserido no mercado. Ele é parte ativa desse mercado, ele é o profissional, ele é o dono da empresa, ele está vivenciando essa mudança toda. E eu até anotei aqui, quando o pessoal começou a falar em tendência, eu fui lembrando e fui anotando aqui para não me perder. Uma das tendências é o que menos é mais, então a questão da economia consciente, e aí vem a revisão de quais são as minhas prioridades, etc. Revisão de crenças e valores, as pessoas olharem e revisitarem o que realmente importa. Esse isolamento tem trazido muito isso, e olha só, os futurólogos já estavam dizendo, e ficou mais... A pandemia foi um acelerador de futuros. Então, tudo aquilo que já vinha sendo dito que ia acontecer, aconteceu mais rápido. Mas isso tudo já estava previsto. Outra questão era do trabalho remoto, que também chegou, e isso vai gerar uma ansiedade muito grande, porque muita gente vai ter dificuldade para se adaptar. Eu até fiz uma postagem no LinkedIn sobre isso, porque
E esse profissional que não se enquadrar no trabalho remoto, que não consegue produzir de casa com a criança gritando no fundo, que não consegue gerenciar o próprio tempo, como é que a empresa vai lidar com ele? Vai dispensar? Se dispensar todo mundo que não se adaptar, vai faltar profissional do mercado? Já reclamam da falta de profissional qualificado. Então, a gente também tem que ajudar as empresas a pensarem que elas têm que formar este profissional do futuro, porque ele não vai vir pronto, está todo mundo sendo rapidamente jogado na transformação. A outra coisa é uma tendência muito interessante que eu acho que vocês vão gostar, que é o M2P, que é Mentor to Proteger. As pessoas dentro do isolamento, elas vão buscar mais conhecimento, mas a oferta do conhecimento ela é tão ampla que elas vão buscar plataformas que conectem ela com conhecimento mais pontual, mais direcionado. E aí vem o papel dos mentores. Quem são esses facilitadores que vão encurtar o caminho entre aquilo que ela precisa aprender e os objetivos dela? Então, essa é uma grande tendência. Outra tendência é o burnout. O volume de informações, ele é tão grande. Para vocês terem uma ideia, de novo aqui com dados, né? A louca dos dados. O 90% do conteúdo que a gente tem na internet foi criado nos últimos 2 anos. 90% do conteúdo da internet foi criado nos últimos 2 anos. E vocês têm percebido o volume que tem sido criado nesses últimos meses. Lives, artigos, postagens, isso tudo é informação. Então, a gente não consegue acompanhar o volume de conhecimento no mesmo passo que ele é gerado. E isso gera esgotamento, porque gera algo que os americanos chamam de fear of missing out, o FOMO. É o medo de estar perdendo alguma coisa. Então, a pessoa está em milhões de grupos de WhatsApp e não consegue sair de nenhum porque vai que alguém fala alguma coisa interessante. Aí está tendo um monte de live e ela fica numa ansiedade porque aquela pode ser aquele que ela está perdendo algo muito importante. E isso vai gerar um estresse agudo nos clientes. Então, a gente vai pegar pessoas, e nós estamos nesse movimento também, porque nós também somos essas pessoas, buscando um novo modelo de negócio. Eu estou em total burnout, porque eu nunca produzi tanto conteúdo também, né? Mas nós vamos pegar essas pessoas que estão precisando mais do que nunca de nós. E eu acho que essa é a grande virada de chave que todo mundo tem que sair daqui. A gente está preocupado com o mercado, mas nunca o mercado precisou tanto da gente. E o que, na sua opinião, o mercado precisa do que da gente? Organizar essas ideias todas. Porque a gente tem um perfil. Por que um cliente busca um coach? Porque ele se sente estagnado, porque ele tem 1000 ideias e não consegue colocar elas em andamento, porque ele está completamente perdido, porque ele está revisitando os valores dele. Por todos esses motivos, ele precisa construir um novo modelo de negócios, ele precisa atingir um resultado que ele não está conseguindo. Esses são os motivos, e é isso tudo que as pessoas vão precisar e que a gente tem para oferecer. Recomendo demais, gente, que a gente use essa estrutura forte que a gente tem da ICF para fazer isso dentro de casa primeiro. Fortaleçam uns aos outros. Nós também somos clientes de coaching, nós também somos profissionais no mercado tentando se encontrar. E nós temos uma plataforma fantástica onde a gente tem o peer coaching com profissionais maravilhosos, inclusive amanhã tem atendimento gratuito, e a gente tem que usufruir desse tipo de rede também. Ajudar uns aos outros, porque a gente não pode ajudar se a gente mesmo não está ajudado, se a gente não está com a máscara, né? É verdade, Carol. Mas fazendo as minhas alinhavagens aqui, nem sei se existe essa palavra, mas enfim. Curioso, né? O que me ocorreu assim, do que eu tenho vivido visceralmente, acho que é essa palavra, com os meus clientes, porque a sensação que eu tenho é que as sessões, os trabalhos estão... É como se fosse uma ferida aberta, estão assim, orgânicos. Alguma coisa mudou nesse ambiente, eu não sei dizer para vocês o quê. Alguma coisa mudou, de um jeito muito profundo. E eu penso que esse é um cliente que não precisa mais de conhecimento. Ele está farto, ele está por aqui, overwhelmed, superou. O que esse cliente precisa de ser escutado é da sua escuta. Agora, mais do que nunca, essa competência precisa estar
em alta dentro de você. Escute o seu cliente. Somente isso. E através da curiosidade, né, que nós precisamos ter na escuta, porque senão a gente julga e não escuta, a gente vai identificar. E não precisa ir muito longe, né, Carol e Patrícia? É só olhar para nós. Para nós. Quem somos nós como clientes? O que nós estamos precisando nesse momento? Eu estou precisando o quê? De equilíbrio? Estou precisando de apoio? Estou precisando me sentir segura? É tudo isso, né? Então, eu acho que assim, tem um ponto bastante importante, né? Voltando novamente à questão de quem é você como coach, né? O que é que você tem para dar. Mas mais do que qualquer uma outra coisa que você pense de estratégias, são importantes? São fundamentais. Muito mais do que isso, é a sua capacidade de estar com. Ponto. Se você tiver que escutar 30 minutos e não falar mais nada, tá valendo. Nesse momento. Tá valendo. Porque é disso que nós estamos precisando. Eu fui convidada recentemente, de uma forma bastante bacana, por um grupo de coaches. Nós vamos fazer um trabalho no Brasil, solidário, para atender as pessoas na linha de frente da Covid. Esse projeto ainda está correndo, nós estamos recebendo uma formação para isso. E quando eu recebi o convite, eu nem titubeei, porque no primeiro momento eu pensei, nossa, eu vou ser formada para poder estar sendo uma coach solidária, que é diferente de ser coach no passado. É muito diferente, são outras competências, né? Vai exigir muito mais do meu lado humano do que qualquer outra ferramenta. Então, eu acho que isso sim, né? A gente precisa juntar tudo. É legal as falas, né? Pega um pouco da fala da Patrícia, um pouco da Carol e a minha, e a gente está vendo que tudo isso não fica fora, está interconectado, né? Mas a minha provocação fica nisso. É o quanto você está disposto e quanto você está podendo nesse momento escutar, né, gente? Porque às vezes a gente não está podendo, né? Nesse momento. Você está insistindo em estar escutando alguém, mas você está precisando ser escutado? Será que você está precisando buscar uma ajuda? Será que você não precisa de um coach ou de um terapeuta para te ajudar a ter suporte para atender o seu cliente? Isso é uma provocação que eu estou fazendo. Porque está todo mundo no mesmo barco, como nós dissemos no início do nosso webinar, né? Bacana. E aí, Carol, voltou para você, então, uma outra âncora bacana, né? Que eu acho que tem a ver muito com o que nós estamos falando, né? Então, assim, os desafios já não são mais os mesmos. Não é? Nós estamos vivendo um momento que não são mais os mesmos desafios de há 3, 4 semanas atrás. Na sua opinião, Carol, assim, se você fosse elencar 3 ou 4 desafios principais nesse momento para um coach, quais seriam? Eu acho que, imagino que a maioria vai concordar, é o desafio do digital. E eu acho importante trazer que digital não significa tecnológico. O digital é uma mentalidade. É uma mentalidade de agilidade. E quem trabalha com coaching executivo, etc., já ouve tanto, né, os gestores falando, equipes ágeis, etc. E a gente tem essa riqueza de informações que o cliente vai trazendo e eu fico pensando, cara, por que a gente não bebe disso, né? Por que a gente não usufrui disso para o nosso negócio também? Então, essa adequação ao digital, a velocidade, porque eu até ouvindo aqui a Rosângela pensando, puxa, como a gente é contemplativo, como a gente é reflexivo, né? O coaching é uma coisa muito instigante, reflexiva, e aí tira um pouco a nossa capacidade de ser pragmático, de ter um olhar mais direto em relação às coisas, de ter aquela cara de pau para vender mesmo, entendeu? Para chegar e ter uma abordagem mais presença, que eu até estava conversando com a Patrícia e eu falei para ela, né? O que me motivou é que tem tanta gente ruim vendendo, e eu falava, gente, se a gente tem coisa boa, a gente não consegue vender? A gente vai deixar os ruins vendendo? Então, poxa, romper algumas barreiras, porque a gente se coloca num patamar de superioridade como se a gente não precisasse fazer certas coisas que a gente precisa sim. Porque o cliente, se a gente não for lá e mostrar para ele a diferença de ser um coach ICF, de ter uma formação diferenciada, não ser ferramental e tudo mais, ele não vai saber porque ele é leigo. Então, é nosso papel também ser mais proativos. Então, o desafio é estar mais digital, conectado,
aprender mais rápido, menos reflexivo, mais pragmático. A gente está no momento, eu estou assim, aprendendo e produzindo conteúdo ao mesmo tempo. Eu estou trocando o pneu com o carro andando. Porque isso tudo que a gente está falando, a gente está aprendendo agora e repassando para frente. E ter esse dinamismo, e aí entra muito uma permissão para o erro também, que a gente sempre fala, permissão para errar, mas errar rápido, aprender rápido e ter mentalidade de startup mesmo, que é uma estrutura enxuta, com foco, com validação, teste, valida, pivota, enfim, não ter apego a ideias. E a gente vem de um lugar muito engessado. E eu acho que essas circunstâncias vão trazer um romper assim, para a gente profissionalmente. De se desapegar de pressupostos, de se desapegar de formatos antigos, que tem que ser assim, que tem que ser assado. Eu acho que a gente pode aprender muito com escolas que talvez a gente não se identifique num sentido de conteúdo, mas que tem um modelo de negócio que funciona. Eu acho que a gente pode se ver mais como negócio também e usufruir mais desse mercado. Então, eu acho que o maior desafio para o coach, se fosse resumir num ponto, seria ser um coach mais empreendedor. Não querendo puxar sardinha para o que me conecta, né? Mas ter uma mentalidade mais empreendedora mesmo. Bacana, Carol. Excelente. Patrícia, e a sua opinião? Quais são os principais desafios nesse momento para o coach? Bom, eu sempre achei que a carreira de coach, ela é desafiadora por si só, né? Que os processos, ela tem começo e tem fim. Então, a todo momento, já é o perfil do coach ter que ser dinâmico, ser atuante, mas agora mais do que nunca. E o grande desafio, eu acho que é colocar, assim, a cara para tapa, sabe? Ter a coragem de... se nós que temos, assim, eu considero que o coach ICF, ele tem um conhecimento, ele tem uma bagagem, ele tem um desenvolvimento contínuo, né, um estímulo para esse conhecimento contínuo. Eu acho que ele precisa falar mais, ele precisa escrever mais artigo, ele precisa chegar mais nas pessoas. Acho importantíssimo, Rosângela, o que você traz, que é o ser coach, tá? Mas é isso que a Carol falou, o diferencial hoje, a tendência vai ser, para esse mercado e para sobrevivência, a gente está falando de sobrevivência no mercado, vai ser ativo, vai ser se colocar, vai ser levar ideias, compartilhar mais, participar mais. Participar de webinar, participar com live, ter a sua página, colocar a sua ideia para o mundo. Esse vai ser o maior desafio, com autoridade, com responsabilidade, com balizamento ético, que o ICF, mais do que outra instituição, nos dá, toda essa baliza, né, ética, mas ser mais ativo, proativo nesse momento. Até me perguntaram aqui no chat sobre tendência, e uma das tendências que eu verifiquei é o Agile Coaching. Agile Coaching. Então, Agile Coaching. Agile Coaching, o que é agilidade? Esse vai ser o desafio nosso, é essa agilidade, é você sair do seu ritmo e dar uma acelerada, assim, para esse mercado que vai aquecer, se você for ágil, se você movimentar. Senão, nada acontece. Excelente. Mas eu volto a dizer, e vou fazer uma outra reflexão provocativa, e volto a afirmar, o que vocês estão falando está fora. É fundamental a estratégia, é fundamental a venda, é fundamental o marketing, é fundamental o empreendedorismo. Aliás, é uma questão de sobrevivência já, nesse momento. Já não é mais uma necessidade. Eu não posso mais ficar no meu casulo, eu tenho que pôr a cara, realmente, a tapa, como você falou. Mas não é um mecanismo simples. Se eu não tiver aberto a rever o meu padrão de funcionamento. Porque, veja, padrão de funcionamento, ele está colado em você. Anda junto com o seu modelo mental.
Então, muitos coaches são mais extrovertidos, outros são introvertidos. Alguns falam muito bem espontaneamente, outros nem tanto. Então, navegar nessa onda, girando essa chave da noite para o dia, não estou sendo pessimista, estou sendo realista, não é simples. Então, quando eu falo de que existe uma equação do sentir, do ser e do fazer, e elas andam interconectadas, eu estou falando disso. Então, acho que o convite é você primeiro identificar aquilo que você está fechado, naquilo que você fazia, que já não estava mais funcionando, não é por causa desse momento, já não estava mais funcionando. Todo mundo, no fundo, sabe o que não estava funcionando. E olhar para esse momento agora como uma oportunidade de você dar um salto quântico. Um salto quântico no sentido de você virar a mesa, de fato. Se você estava in, agora você tem que estar out. Né? E isso sim, aí eu me conecto à fala de vocês que é, ok, na medida que eu revejo tudo isso, então qual o movimento que eu tenho que fazer? Porque não adianta sair fazendo um movimento desconectado da sua essência. Porque aí o movimento, ele não é autêntico. Ele não gruda no mercado. O mercado é uma coisa muito interessante, né? E pelo menos essa é a minha experiência, não sei de vocês, depois vamos abrir para o chat e para trocas. Mas a impressão que me deu, na minha caminhada toda, é que quando eu estava mais fechado, o mercado respondia do mesmo jeito. Mais fechado. Quando eu me movimento, o mercado responde de acordo com o meu movimento. Eu tinha uma terapeuta, quando eu fiz terapia uns alguns anos atrás, que ela dizia assim, vai para o consultório e fica lá, mesmo que não tenha paciente, porque você tem que estar habitando no seu espaço. Não importa. Se você tem um escritório e o seu escritório dá para funcionar de home office, mas você não tem cliente, vai para lá. Porque é esse movimento que faz você se conectar com a atratividade do seu cliente, do seu mercado. Então, acho que se a gente fosse juntar tudo, né, eu diria assim, é um mergulho, não só subjetivo, é subjetivo e, ao mesmo tempo, veloz. Não dá mais tempo de eu ficar refletindo muito tempo. Eu não tenho mais tempo de refletir muito tempo. Né? Eu acho que esse é o desafio. Na minha opinião, o principal desafio hoje, o coach é um coach que está sendo convidado a ser ágil emocionalmente. Na minha opinião, é agilidade emocional. Tem até uma autora que trabalha sobre isso, vou lembrar daqui a pouco o nome dela. Se não me engano, é Suzy, que ela trabalha exatamente esse tema, agilidade emocional. Então, e eu acho que os clientes estão precisando também disso. Ô, Rosângela, eu acho que, complementando, né? Eu acho que a gente já tem muitos recursos. A gente já tem tanta coisa. E falando da minha experiência, o que eu sentia? Eu tinha um monte de bagagem, eu tinha feito análise a termo, processo de coaching, processos de imersão, autoconhecimento, tinha tanta coisa e eu não conseguia transcender no sentido de executar e realmente fazer o que tem que fazer para vender. Então, assim, esse eu interno, esse autodescoberta, essa essência tal, meio que já sabia, mas eu não conseguia trazer isso para a prática. E esse trazer para a prática, ele foi muito pragmático mesmo. Ele não foi tão romântico. Ele foi assim, estudar e estudar o mercado e voltar e fazer cursos de novo, aprender, porque eu tenho formação em marketing, mas eu precisei aprender marketing digital, porque quando eu fiz não tinha isso. Então foi uma coisa muito mais prática, que se a gente fosse olhar dentro de um processo de coaching, tinha muita assim, conscientização, tinha muita coisa, mas não tinha ação e responsabilidade. Eu não conseguia converter aquilo em algo concreto. E o que eu percebo entre os colegas é isso. É gente cheia de bagagem, que sabe quem que sabe o que quer, que sabe onde quer chegar, o legado que quer deixar, mas que não consegue trazer isso para a prática. Por isso que eu estou trazendo tanta questão de mercado, de tendência, de coisas mais pragmáticas, porque eu acho também, e aí fazendo uma meia-culpa, né, a gente enquanto ICF, a gente trabalha muito subjetivo. A gente conversou sobre isso, né, Patrícia? A gente tem muito conteúdo sobre competência, a gente tem muito conteúdo sobre esse coach que a gente tem que ser, como atender melhor o cliente. A gente tem um conteúdo vastíssimo. Você vai no YouTube, é isso pra caramba. De tudo que você pensar, a gente já falou. Mas a gente fica fugindo dessa questão prática do negócio, de que no final das contas
A gente precisa de dinheiro, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa aprender a vender, a gente precisa estar lá na internet fazendo coisas que não necessariamente a gente faria no nosso natural assim. E eu acho que a gente está sem equipamento para isso. E a gente precisa falar mais sobre isso, com mais franqueza, com menos constrangimento e com menos julgamento. Porque eu estava falando com a Patrícia, poxa, um médico, ele tem um código de ética também, assim como nós. E ele, se tiver alguém passando mal na rua, ele tem o dever ético, o compromisso de atender, sempre sem ser pago. Ele tem que salvar vidas, esse é o compromisso dele. Só que ele tem a clínica dele, ele faz o marketing dele, ele faz o relacionamento dele, ele não pode vender vem aqui se tratar. Mas como que o médico vende? Como que um oncologista vende? A pessoa precisa ter câncer. A gente está nesse papel, né, passivo, de receber o cliente. Mas o médico, para ele ser reconhecido e ter clientes, ele tem um trabalho que é de negócio, do negócio da medicina dele, para ele poder sobreviver. E ele vai cobrar as consultas de acordo com o nível que ele está. E a gente está do mesmo jeito. Só que a gente tem essa resistência, como os psicólogos têm também, de cobrar, porque é essa coisa de ajudar, de fazer o bem para o outro, como se a gente não pudesse olhar para isso como o nosso meio de subsistência. E aí, eu fiquei muito abalada com um dado que o Todd Hamilton trouxe ano passado, na reunião da ICF, que a média de associação na ICF é de 2 anos, e aí foram entender por que as pessoas saem da associação. Porque elas param de trabalhar com coaching, porque elas não conseguem viver disso. Então, a gente precisa falar de negócio de coaching, porque as pessoas não conseguem pagar conta com isso. E aí elas têm que ter um segundo emprego, ou elas têm que voltar para o mercado. E, poxa, quem não quer poder viver disso? Então, a gente precisa falar mais de negócio também. Perfeito. Mas eu fiquei pensando no que você está falando, né? E aí eu fiquei, entre muitas coisas que você disse, fiquei olhando que provavelmente, daí você pode falar da sua experiência, você virou a chave em algum momento porque você buscou algum recurso para trabalhar esse mindset. Que nós estamos falando de modelo mental. Não estamos falando de técnica. Nós estamos falando naquilo que eu acredito, naquilo que eu deixo de acreditar, ou como eu funciono, ou como deixo de funcionar. Então, eu imagino que você, como coach, em algum momento deve ter se incomodado com alguma coisa que não estava funcionando e buscou algum recurso para poder virar essa engrenagem. E aí é que tá. O recurso que eu busquei foi como é que essas pessoas vendem coaching. Foi buscar no mercado como os modelos de sucesso vendiam. E eu fiz uma formação, que não é uma formação que eu me identifico, mas que me ensinou essa parte aí, de como vender. E como que você trabalhou o seu modelo mental? E por isso que eu acho que a gente precisa ter mais exemplos de como vender. Porque a gente precisa ter essa fonte para beber. Porque será que isso você construir um referencial do nada, sem ter para onde olhar, às cegas. Não é impossível, você pode ir tateando, descobrindo. Mas, poxa, se existe um modelo que pode me ajudar a encurtar o caminho, por que eu não vou usar? Né? Toda essa questão de rede social, essas formações dão, entendeu? E eu não tinha isso na minha formação inicial. Então, são recursos que eu já trabalhei muitos anos com a área de saúde, né? Atendendo clientes de área de saúde. E os médicos passam a mesma coisa também. Na faculdade de medicina, não tem nada ensinando sobre gestão do negócio. Só que o cara sai da faculdade e ele é um profissional autônomo. Ele é um profissional liberal que precisa gerenciar a equipe, cuidar da recepcionista, fazer os pagamentos. Ele é um administrador, assim que ele vai trabalhar e abrir a prática dele. E o coach também. E a gente é capenga nesse recurso. A gente não tem essa formação. E a gente, às vezes, tem contato com essa formação e acha que não pode usar. Então, eu tinha conhecimento de mercado, porque eu vim do corporativo, enfim, eu já sabia como é empreender e como fazer todas essas coisas, mas eu não conseguia conectar isso na prática de coaching, porque eu achava que essas regras não valiam pra gente. E aí eu tive que olhar um pessoal que não era tão legal fazendo e falar, cara, isso vale pra gente sim, dá pra gente fazer sim, médico faz, a gente pode fazer também. Bacana, Carol. Então, é um movimento de eu buscar recursos externos que eu identifico que eu tenho de lacuna, que ainda não estão na minha prateleira, principalmente ligado à estratégia, a mercado,
a empreendedorismo, a marketing, enfim. Mas, igualmente, você buscar também desenvolvimento para que você trabalhe alguns gaps que provavelmente não vão te impulsionar a você fazer esse movimento, porque não é só conhecimento que é suficiente, né? Vamos voltar eu acho que a maior barreira que a gente tem nesse sentido interno é a do julgamento, do auto-julgamento, de julgar que esse é o tipo de profissão que não dá para ser mercadológico, por exemplo. Acho que sim. Podemos pensar assim. Mas nós temos outras barreiras que são maiores, às vezes, dentro da gente, que nesse momento parece que o convite ou você muda rapidamente essa barreira ou você está fora do mercado. E essa barreira não é só externa, é nisso que eu estou batendo essa tecla, ela é interna. Então, aquele produto interno que você tem que não funciona mais, não cabe mais nesse momento. Então, não é suficiente só o conhecimento, na minha opinião. Mas eu acho que se a gente começa a normalizar a conversa sobre isso, fica mais fácil. Sim. Por que é difícil, a gente é resistente? Porque a gente não fala sobre isso. Sim. E aí ninguém fala. Teve até uma conversa uma vez num grupo de WhatsApp, alguém perguntou quanto estava cobrando no mercado. E aí rolou esse papo franco e a pessoa descobriu que estava cobrando tipo 1/4 da média do mercado. Porque a gente não fala sobre dinheiro, a gente não fala sobre essas coisas, cria tabus. E se a gente normalizasse essa conversa, essa discussão e trocasse experiências de uma forma mais aberta e franca, como eu tenho feito nos últimos dias com vários colegas depois do webinário de presença digital, essa barreira ajuda a cair. Ela não é só interna, ela é interna no negócio de senso de pertencimento. Não sou só eu que estou vendendo. Pode vender, é normal, está todo mundo precisando vender. Né? Então a gente precisa tornar essas conversas mais naturais. Sem dúvida. E é isso que nós estamos fazendo agora aqui, né? Então, nós estamos falando de quebrar tabus, quebrar crenças, você vê quanta coisa, buscar conhecimento. Tudo isso num pacote só, né, Patrícia? Isso mesmo. Bacana. Muito Eu acho bom. que a gente está aí já caminhando para um tempo importante para a gente interagir, apesar de que o chat está pegando fogo aí. Mas eu tenho uma última âncora, né? Que eu acho que é a âncora que todo mundo espera, Carol e Patrícia, que é assim... Vocês já até falaram, e eu também, mas agilidade, né? Ações efetivas, dicas, dicas sustentáveis. Né? Que mensagem final que vocês querem dar? Prática. Vamos para a prática, né? Coach gosta de prática. Vamos lá. A primeira, eu tenho 4 diquinhas aqui para a gente finalizar. A primeira é se perguntar, né? Como eu posso ser útil neste momento? Qual é a dor do meu cliente? O que eu posso fazer? E aí, criar novas possibilidades, se abrir a novas possibilidades, abrir até mesmo áreas. Né? Eu falei aqui brevemente, mas eu trabalhei por muito tempo, quase 20 anos na área de recursos humanos, gestão de pessoas, e de repente me vi frente a uma crise e mudei para a área de saúde e bem-estar. E por que não? São pessoas, você só muda o público, o jeito, né, de você se comunicar com esse público. O segundo ponto é, o coach por si só, ele já é solidário. Tá? Então, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora. Então, vão surgir nesse momento, e a gente está num momento muito solidário, tá? Mas tem que ter um cuidado. Então, a dica que eu dou é você conseguir fazer um mix. Um mix do quê? 70% do seu trabalho, do seu tempo, da sua agenda ser para a sua sustentação. A sustentabilidade financeira do seu negócio. 15%, tá? Eu adorei o termo que a Carol usou na nossa conversa, né, Carol? Não é pro bono, é low bono. Não é pro bono, é low bono. Então, 15% seria para low bono e 15% para trabalho voluntário, que cabe mais do que nunca nesse cenário atual. Mas não esquecer desse 70% ali, que é a sua base financeira, para você continuar sendo coach. O terceiro ponto, a terceira dica, é você ressignificar esse vender. Tá? É necessário, quando você vai até o RH de uma empresa e leva uma proposta e conversa, é venda. Quando você faz um artigo, você participa, é venda. Então, assim, eu acho que é o momento, e concordo aí,
que há uma necessidade de ressignificar. Talvez a gente encontre uma palavra diferente de venda, né? Mas eu acho que é um momento, principalmente a dica de resgatar antigos clientes, que provavelmente você possa fazer novamente um projeto, um novo processo, porque ele não é mais o mesmo, ninguém é mais o mesmo nesse momento, nesse cenário. E uma outra opção, outra dica, última para fechar aqui, é você se abrir a esse olhar. Quem é a pessoa que está precisando de mim? É a pessoa que está no home office? Eu dei o exemplo na nossa reunião da minha mãe. Minha mãe é presidente de uma torrefação, ela tem 71 anos, ela teve que trabalhar à distância, estar em casa, se recolher. Eu falo que é momento de recolhimento, né? Não é de isolamento, mas recolhimento. E eu achei super interessante a fala dela. Ela falou assim, eu acho que eu não volto mais do jeito que era. Eu não quero mais. Eu gostei. Então, assim, quem são esses novos e potenciais clientes? Principalmente essas pessoas acima de 60 anos que vão se deparar com uma realidade a partir de agora muito diferente do que era antes. Então, essa é a dica e um novo mercado, aí, um novo cenário para o coach abrir o olho e estender aí as mãos. Bacana, Patrícia. Carol, excelente. Bom, falando em tendências, uma das tendências do futuro é a economia das experiências virtuais. E aí a gente está falando assim dos shows virtuais, que são essas lives que estão acontecendo, da pessoa entrar numa feira virtualmente e conseguir acessar na prateleira os produtos com realidade aumentada. Então a gente está falando de toda uma nova era de tecnologia que vai fazer com que as pessoas sejam mais íntimas desse digital e tudo mais, do virtual. E a gente também acompanhando com atendimentos virtuais. Pensando nisso, a gente tem que trabalhar a diminuição na tração da contratação do cliente. Então, assim, qual é a jornada de experiência do seu cliente hoje? Como ele te encontra, onde ele te encontra, geralmente? E aí, como ele faz o primeiro contato? E aí, como ele marca com você? E aí, como você atende? Como você faz o pós-atendimento? Pensando nessa jornada, como você pode diminuir a atração, os pontos de contato? Então, vou dar o exemplo aqui para ficar mais fácil. Então, hoje você atende por indicação, aí o seu cliente, ele manda um WhatsApp, o seu WhatsApp para outra pessoa, ela te chama no WhatsApp, ela conversa um pouco, aí vocês ficam batendo agenda para ver que horário que vocês podem se encontrar, aí vocês marcam, atende, e aí depois, não sei qual é o pós-processo que você faz. Como é que você pode fazer essa experiência ser mais fácil e mais curta para o cliente? Então, por exemplo, o que eu uso no meu site eu tenho lá a carta de vendas, tal, ele quer me conhecer, quer conversar comigo, ele clica num botão, e aí ele já vai direto para a minha agenda e já consegue agendar um horário. E aí a gente já conversa. Então, a decisão do cliente fica mais rápida. E a gente sabe que o cliente de coaching, ele tem várias resistências, né? Como ele sabe que ele vai mudar, que o negócio transforma mesmo, ele arruma um monte de sabotador, de desculpa, às vezes acontece muita coisa. Então, quanto mais você diminuir esses pontos de contato que ele vai ter que enfrentar para chegar em você, mais você está ajudando ele também a abreviar esse sofrimento e marcar logo, entendeu? Bacana. Então, cuidar da jornada de experiência do cliente. E aí, quando a gente está falando de jornada de experiência, experiências virtuais, usar essas plataformas à distância. Porque elas são plataformas, né, que eu até falei no webinário de presença digital, que elas te ajudam a ter um contato mais próximo, mas sem ser invasivo para o coach. Porque senão a gente fica sendo invadido com o WhatsApp no meio. A gente não fica dando o WhatsApp para não ficar aquela conversa que às vezes tem cliente que acha que só tem você, né? Só tem ele de cliente. Então é uma forma da gente dar um atendimento, dele se sentir melhor atendido, sem precisar tanto da gente. Então ele manda mensagem, você coloca lá vídeos, coisas que podem ajudar ele. Você tem um relacionamento que ele se sente mais assistido. E essas plataformas oferecem isso. É muito legal o que a Patrícia falou de vender para o seu cliente antigo, porque uma das formas, a gente sempre pensa em aquisição de novos clientes,
Mas o custo de aquisição do novo cliente é sempre muito mais alto do que você revender para o seu cliente antigo. Porque o seu cliente antigo já te conhece e aí a gente pode trabalhar aí também um aumento de ticket médio. Tô falando bem negócio, tá, gente? Não me julguem. Tô aqui no meu... Tô me pondo aqui no fogo para vocês. Mas, por exemplo, se você faz um assessment, que ele é situacional, e aí você vende o processo de coaching com uma análise de assessment. Você pode vender um assessment a cada 6 meses. Vamos fazer um plano de 2 anos para a gente acompanhar a sua evolução através da medição desses assessments? Vamos fazer um pacote de manutenção aqui, uma sessão a cada 6 meses para a gente... E você já aumenta o ticket médio do cliente. É óbvio, gente, se fizer sentido. Se você achar que tem a ver com o objetivo do cliente. Eu não estou falando para fazer isso de uma maneira comercial e não ética. É porque são demandas que às vezes surgem naturalmente. Então, por que a gente não usar essa demanda e antecipar esse fluxo de caixa para poder se organizar melhor e não ficar de calça curta nesse tipo de situação, por exemplo, que de repente para tudo. Então, aumentar a ticket médio do cliente, usar a estratégia de marketing de afiliados, marketing de indicação, de fidelização. Então, assim, eu tenho um processo no pós-processo que eu mando uma pesquisa de satisfação para esse cliente. E aí ele preenche, até compartilhei com a Patrícia, ele preenche, avalia. Se ele tem 80% no mínimo de satisfação, eu peço para ele fazer uma indicação, se ele quiser, no Google Meu Negócio. Então, eu estou gerando depoimentos para outros clientes que vão me encontrar pela internet. Além disso, fazer essa pergunta, né? Tem alguém que você acha que pode se beneficiar desse processo e trabalhar essa rede de indicação do cliente, né? Porque talvez ele pode ser um embaixador da sua marca. Se ele teve uma boa experiência, é óbvio que ele vai querer que as pessoas que ele gosta também tenham isso. Eu já tive muita revenda de cliente que depois a mulher fez, o gerente fez, não sei quem fez, foi indicando para outras pessoas. Eu acho que a gente pode ser um pouco mais ativo nesse sentido de não falar assim, me indica, obviamente, mas você conhece pessoas que possam se beneficiar desse processo? É muito diferente. Porque a gente está criando uma corrente assim, que está dentro dos nossos limites éticos, obviamente, mas que gera outras oportunidades também. E explorar novos nichos, que é um pouco isso que a Patrícia falou, né? Tem nichos aí, e aí eu vou falar para vocês estudarem tendências. Existem empresas, consultorias que são especialistas em tendência. Posso compartilhar sim, viu, Marciolina? São especialistas em tendências que elas têm essa... Por exemplo, a intergeracionalidade é uma tendência, né? Mentorias reversas, que é as pessoas mais jovens dando mentoria para pessoas mais velhas, porque a gente está nessa questão do mundo digital. Então, estuda essas tendências que vocês vão perceber, por exemplo, que tem todo um mercado aí 60 mais, 50 mais, que está ativo, querendo começar coisas novas e que pode ser atendido, né? A gente pode explorar novos nichos. A gente tem aí, às vezes, a questão de coaching de carreira, etc. Eu até conversei com uma mentorada esses dias, eu falei, qual é a perspectiva para o coaching de carreira? Como vão ser as carreiras? Porque se eu não entender que as carreiras, como a gente conhece, não vão mais existir, eu não vou conseguir adaptar o meu modelo de coaching de carreira para o novo mercado que vai aparecer. Então, estudem as tendências para conseguirem perceber novas possibilidades, entender, porque senão o mercado mudou e daqui a pouco você fala, gente, o que está acontecendo? Não tenho mais cliente disso, porque não existe mais carreira, as pessoas vão empreender nas próprias carreiras. E lá vou eu chovendo molhado, né? Presença digital. Se vocês não assistiram a live, o webinário sobre presença digital, já está lá no YouTube. Gente, assistam, porque assim, quanto mais resistir, é mais tempo que vocês estão perdendo. Porque é algo que já é natural. A gente já usa o celular o dia inteiro. A gente pede comida, a gente pede a farmácia, a gente usa isso o tempo todo. Por que a gente acha que o cliente não vai usar isso para encontrar a gente também? Se a gente, enquanto cliente, usa isso para consumir. Então, é importante se adequar também a essa nova realidade, mentalidade digital, mentalidade empreendedora, estudem novas coisas diferentes, sem ser só coaching,
Conheçam outras pessoas mais empreendedoras, que não fiquem também só na parte do conhecimento, e confiem nos recursos que vocês têm. Vocês já são coaches maravilhosos. Vocês precisam fazer com que o mundo encontre vocês para que vocês possam realizar a transformação que vocês são capazes de realizar. Bacana, excelente. Só para amarrar, alinhavar os finalmente, né? Rapidamente, eu fiz aqui uma fórmula oriunda da minha experiência recente de ter fechado um contrato uma semana antes da situação do Covid, porque parece que o Covid aconteceu em uma semana, tudo mudou, virou do avesso. Eu estava com um contrato fechado, presencial, um projeto muito grande. E até falei para as meninas na nossa reunião que ia garantir o meu ano. E esse contrato, simplesmente, de uma semana para outra, foi cancelado, obviamente. Porque não queriam mais deslocar as pessoas, fazer presencial. Num primeiro momento, eu me paralisei. É um modelo mental. Me paralisei e aceitei o não da cliente. Então, a minha dica, num primeiro momento, depois eu revirei internamente para poder mudar a minha atitude. E então, a dica fica: 1, não aceitar o primeiro não. 2, usar das suas habilidades de coaching que você tem, de observar, de rever, de escutar, de identificar a dor do cliente, porque a dor continua a mesma, é só o formato que mudou. 3, ao escutar a dor, falar do seu valor. Eu tiro a palavra venda, é falar do seu valor. Quando você fala do seu valor, você vende. Falar do seu valor, propor um novo formato e, na minha opinião, hoje o que cabe são ações cirúrgicas. Nós precisamos ser cirúrgicos. Se antes você levava 3 horas para falar, você tem que levar hoje 1h30 e com efetividade e qualidade. Então, você precisa trabalhar a sua comunicação, tanto na internet quanto com o seu cliente, de ser cirúrgica, rápida, precisa, efetiva, uma fala de valor, né? Eu não vou me estender mais, porque a gente tinha até tirado aí um tempo, e acho que não temos tanto tempo, mas vamos abrir agora para vocês tragam questões no chat, né, para uma de nós 3, e que nós possamos fechar aí com chave de ouro às 21h30, né? Então, vamos deixar esse momento agora para que vocês possam trazer questões. Eu não sei se a Ana Wang anotou alguma coisa. Eu anotei, Rosângela. Então, vamos lá. Agradeço o pessoal, né, que o tempo todo participou aqui, que vocês falaram, entrou muito em ressonância com todo mundo, até inspirações, né, do Gift Coaching, tal. Mas eu anotei aqui perguntas, tá? Eu vou direto para elas. Aqui, deixa eu ver. Paulo César Guimarães perguntou: será um coach em busca de maior quantidade de atendimentos, clientes, ou de maior qualidade de atendimento e conciliação com a qualidade de vida? Paulo César. Sou eu aqui. Não, é porque uma das coisas que esse período também me faz pensar bastante é sobre isso. Quando você faz o trabalho, que a Carol até coloca isso de uma forma espetacular e até demonstra isso, você pode atrair um número de clientes, vamos dizer, nós estamos num momento muito difícil, mas pode atrair até uma quantidade maior do que você pessoalmente estaria em condição de atender com a qualidade. Em outros momentos aí da minha vida profissional, eu deparei com essa situação de ter uma demanda até maior do que a gente... E eu senti, às vezes, ter que atender 4 pessoas num dia, numa viagem. Então, eu fiquei pensando um pouco disso também agora. Como que fica, né? Essa conciliação da qualidade com a quantidade... Porque quando você vai ao mercado, você também pode estar atraindo uma quantidade maior para você gerenciar. É lógico que tem parcerias, tem tudo isso. Mas é nesse sentido, mais de reflexão. Bacana, Paulo. Alguma outra pergunta, Ana, que você anotou, que é importante? Tem. A Lindevani, nesse momento em que as pessoas foram despertadas para uma nova consciência acerca de que fato é mais importante, como profissional de coach,
poderá ajudar o seu coach nesse caminho? Lindevani. Eu acho que da forma que sempre ajudou, né, Lindevani? Eu acho que a gente, às vezes, fica criando algumas demandas que sempre existiram. Talvez elas estejam mais urgentes, talvez elas estejam afloradas, né, as emoções e tudo mais, mas é o que eu disse lá no começo. No fundamental, na essência do negócio, o que as pessoas precisam ainda são as mesmas coisas. Elas precisam de senso de pertencimento, de conseguir realizar os sonhos delas. Só que o universo está diferente e elas precisam se adaptar para conseguir esses objetivos de novo, numa nova configuração. Mas se você olhar os sonhos dos clientes, será que vão mudar? Será? Eu acredito que não. O que eu tenho atendido, não. O que eu tenho atendido é esses clientes que fecharam pós-pandemia, que eu nem não eram do meu relacionamento, que eu conheci depois da pandemia, são clientes assim que já tinham sonhos, que já tinham objetivos e que neste cenário entenderam que não dá mais para esperar, que eles precisam fazer agora. Bacana. Mas são legal. Que já estavam desde, né? Legal isso que você está falando. Eu posso falar um pouquinho. Eu tenho atendido pós-pandemia, praticamente 70% do meu público tem sido executivos, em níveis de presidência, diretoria, gerência, e tem me chamado muito a atenção. Um ponto que eu não via, era raro de eu ver nesses executivos com cargos mais altos, né? Eles estão vindo para o trabalho muito mais vulneráveis. A palavra de ordem agora é o trabalho da Brené Brown, é a vulnerabilidade. E que bom, né? E que bom, porque é tudo que nós precisamos para poder trabalhar de uma forma fluida. Então, eu tenho percebido isso como uma tônica. Eles estão chegando, isso não importa se é homem ou mulher, não estou generalizando, eu estou falando do cargo, né? Pessoas que estão à frente de organizações, à frente de equipes, e que antes tinha muita dificuldade, muito fechamento, né, para quebrar essa barreira, mas estão vindo muito mais abertos. Eu não sei se é o momento, eu não sei se é o Covid, não importa. O que importa é que eu preciso aproveitar como coach essa veia que está aparecendo aí, né, que é oportuníssima, né, para a gente crescer junto com o cliente. Eu vou colocar aqui a ideia para responder a essa pergunta, mas como ajudar o coaching, né? Eu acredito que uma das necessidades é o clareamento, é clarear ideias. Eu acho que vai aparecer muitas pessoas aí, como a Carol disse anteriormente, a necessidade de se reorganizar, de clareamento, para conseguir fazer novas escolhas e provavelmente desenvolvimento de novas competências, porque as pessoas vão ter que lidar com um novo mercado. Vão ter que, de repente, escolher uma nova carreira por sair da empresa. Tá havendo muita demissão desde então, né? Então, a gente vai poder ajudar essas pessoas dessa forma. Como sempre ajudamos, mas talvez tenha essa particularidade. Bacana, é verdade, Patrícia. Rosângela, Lindevani, gostaria de saber se você tem alguma referência sobre metacompetência. Eu já passei. Já passou? Passei no chat, passei. Acabei de passar no chat 2 referências muito bacanas. Aqui é a Jennifer Garvey o Presence é em inglês, né? Mas é as referências mais recentes que eu tenho aí. A Marciolina perguntou para a Carol se pode compartilhar a pesquisa de satisfação com o pessoal. Posso sim. Eu uso uma plataforma que chama Feedier. Ela é paga. Eu comprei uma licença. Mas, gente, não precisa ser tão complicado. Usa Google Forms, que é uma coisa que é gratuita, que é fácil para o cliente. Além de Google Forms, tem o Jotform, tem o Typeform, tem o SurveyMonkey. São várias ferramentas que são gratuitas e que você consegue coletar esses feedbacks. Essa ferramenta do Feedier, qual que é que assim, como eu sou bem ligada nessa coisa de pesquisa, e eu acho que a gente tem que respeitar também o estágio que cada um tá.
No estágio que eu estou de presença digital, mas faz muito sentido eu ter essa dinâmica toda conectada com o Google Meu Negócio, porque meu negócio já está muito digital, assim. Mas se você se você está começando, não faz sentido. É você pegar uma Ferrari para abastecer com gasolina adulterada, entendeu? Você vai estragar, vai gastar dinheiro à toa. Então, usa a ferramenta de acordo com o estágio que você está. Se você está começando uma presença digital, não tem um funil de vendas, uma coisa no seu site que já capte leads, um banco de dados, um e-mail marketing, um monte de coisa, não faz sentido ter esse tipo de ferramenta. Mas se você quiser, eu te mando esse site, vou achar ele aqui e copio aqui no chat, tá bom? Bacana. Acho que você falou uma coisa muito adequada aí, Carol. Depende do estágio, né? Porque às vezes a gente fica com uma crença de que tem que ter tudo, né? Você tem que abraçar tudo que está aí na moda e você fica louca. E na verdade não é bem assim, né? A gente precisa respeitar também o estágio que eu estou e o que eu necessito, né? E essa ferramenta, talvez eu nem tivesse ela, eu só tenho ela porque eu consegui uma oportunidade de um lifetime deal, que eu paguei um preço único para ter uma licença permanente. Sim. Senão teria que pagar uma mensalidade. Se fosse para pagar mensalidade, o custo não faz sentido esse investimento, entendeu? Sim. Eu vou recomendar um livro para vocês que eu estou lendo. Deixa eu abrir aqui. Porque vamos concordar, né? Nosso mundo está hoje nesse Zoom, né? Eu não saio mais do Zoom. Apesar dele estar sendo alvo, né? Mas algumas empresas estão bloqueando, outras não, enfim. Mas eu tenho me fundamentado muito no respaldo da Fundação Dom Cabral, que tem nos orientado que não, nesse momento não há problema. Então eu quero passar, mas eu fui buscar uma literatura, deixa eu ver se eu acho, desculpa, porque está na minha nuvem aqui. Só um pouquinho. Que, na minha visão, é fundamental para esse momento. E ela chama Effective Virtual. Effective Virtual, que é hoje uma referência, que é a Jennifer Brinton, alguns devem conhecer. Effective Virtual Conversations. Ela traz dicas, ela traz manejo, ela traz técnica para você ser um coach mais efetivo online. Nos manejos dos Zooms, em trabalho com grupo, em trabalho com equipes. Então fica essa dica que eu acho que é muito relevante para que a gente possa pensar, né? Deixa eu ver aqui, só o nome dela, Jennifer. Mas vocês não têm o sobrenome, mas dá uma olhada, com certeza vai aparecer. Eu recomendo fortemente. Eu acho que a gente está no momento, sim, que nós precisamos dominar o conteúdo do que nós fazemos, mas mais do que dominar o conteúdo, precisamos dominar a tecnologia. E isso vai exigir de você muito mais, na minha opinião. Esses dias perguntaram quanto que a gente cobra por um trabalho virtual. Perguntaram num grupo. Na minha opinião, é o mesmo valor se brincar mais, porque exige de você um absurdo de energia, um absurdo de atenção. Você tem que estar atenta ao grupo, atenta ao processo, atenta à tecnologia, atenta a tudo. Então, eu acho que é isso. Gente, nós já estamos caminhando para os nossos minutos finais, né? Faltam 2 minutinhos. E gostaria que vocês fizessem as considerações finais aí para o pessoal que esteve aqui com a gente. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com a Carol, Rosângela, Ana Paula e todos vocês aí para, como a Rosângela falou, ampliar, né? Não fechar, mas ampliar novas possibilidades, que eu acho que é o que o momento pede. Abrir novos cenários, enxergar e fazer essa mudança, né? Nós ajudamos pessoas a se transformarem, nós ajudamos pessoas a atingir, se desenvolver e sair, né? Quebrar paradigmas muitas vezes. E acho que está na hora do coach fazer isso, para conseguir sobreviver nesse novo mercado, nesse novo cenário. Eu agradeço a todos. Verdade.
Bom, eu tenho uma palavra que me veio à cabeça agora que se chama, vou escrever ela aqui, Shinrin. Essa palavra vem do filme A Grande Muralha. Quem assistiu, quem não assistiu, vale muito a pena. E o significado de Shinrin é confiar. Confiar. Essa é a minha mensagem final. Vamos confiar. Tudo vai passar. Nós temos valor. Seu cliente vai estar conectado ao seu valor. E é isso. Confie. Essa é a minha mensagem final. Obrigada, Ana. Obrigada, Carol. Obrigada, Patrícia, pela parceria, por essa conexão que foi... Eu acho que nós trouxemos uma sinergia muito boa. Eu senti isso aqui. Está todo mundo escrevendo aí. Então, excelente. Muito bom. Bom, eu vou usar a frase célebre do Steve Jobs, né? Daquele discurso que ele fez em Harvard. Stay hungry, stay foolish. Que é você se manter faminto por coisas novas. E se manter consciente da sua própria ignorância. No sentido de estar ávido a aprender, mas ingênuo e humilde para procurar. Porque este é um contexto que a gente não tem respostas prontas. Nós estamos compartilhando aprendizados, estamos compartilhando aquilo que eu disse, né? Trocando pneu com o carro andando, aquilo que a gente está rapidamente processando e já passando para vocês, mas no entendimento de que somos muito ignorantes a respeito do que fazer e que continuamos curiosos e ávidos por novos conhecimentos e que jamais teremos esse conhecimento total, completo. E é essa total a graça do coaching e também essa tem que ser a graça dos nossos negócios. Nós não temos as respostas, as fórmulas, mas nós sempre estamos ávidos pelo conhecimento e pelas novas perspectivas que podem se apresentar pela frente. Muito bom. Wang? Oi. Gente, não tem nada a acrescentar, gente. Eu acho que o conteúdo foi riquíssimo, né? E o chat é uma prova viva disso, então acho que, né, não tem nem nada a acrescentar. Mas que é um assunto que eu acho que tem muito mais a aprofundar. E eu convido todo mundo, gente, a experimentar mais. Eu acho que a gente... Sabe, eu gosto muito daquela ideia de que o impossível é uma ideia que a gente inventou. Ela não existe. Muitas das coisas que algum dia foi impossível, né, assim, que se tornou possível hoje, algum dia foi impossível. Então a gente tem que parar de colocar os limites, né, e ser o primeiro a colocar limite. Experimente. Não deu certo de uma forma, aprenda mais rapidamente e tente de outra. De alguma forma você vai encontrar um jeito de sair do outro lado. Não tem barreira, seja digital o que for. Na verdade, a maior barreira que nós temos quando temos não é digital, é aqui. Né? Então vamos largar isso, né? Que não está na hora de ficar usando essas barreiras. É verdade. Gente, obrigada aí, Carol. Obrigada, Ana, Rosângela, né? Nossa, Patrícia, gente, fantástico, viu? E a todo mundo que está aqui também, gente, muito obrigada pela presença. Nossa, essa hora da noite e a sala cheia e 53. Mas é claro, eles arrebentaram, né? Maravilha. Gente, só para informar o pessoal que tá do CCE, né, para os RDs aí, a palavra final é agilidade. Quero agradecer a todo mundo e convidar todos para abrirem as câmeras para a gente fazer uma foto todo mundo bonito, sorrindo, celebrando esses 25 anos de ASF, né? E porque ainda a programação continua intensa, por favor, sigam a ASF Brasil nas redes ali. Tem toda a programação, tem muita coisa boa aí para vocês continuarem nessa caminhada. Podemos tirar uma foto com todo mundo? Vamos Vocês lá. estão vendo o nível, né, gente? Então continuem juntos. Passo inicial, eu Wang, você pode tirar foto? Aí pelo Zoom? Tira sim, peraí. Isso, é que a da Wang fica melhor. Deixa só sair uma barrinha que tem aqui. Pronto. Opa! Peraí, vamos voltar aqui de novo. Mais uma, gente. Todo mundo olhando? Sim. Beleza, eu tirei dessa tela, só que eu precisava tirar da outra tela também, né? Tem o pessoal da outra sala, da outra página também? Peraí, povo bonito. Eu não sei quem está na primeira e quem está na segunda, tá? Porque é meio dinâmico isso, né? Mas vou tirar da segunda página, ok?
Então, todo mundo olhando para frente também, porque eu não sei quem está na primeira e segunda na minha, tá? Beleza, gente. Eu tirei das 2 páginas que tem aí. Ana? Ah, tá. Mercado. Tem mais A alguma palavra inicial é coisa? mercado, tá, gente? E a final, agilidade. Para o CCE. Bacana. A Ana já resgatou a Ok? palavra. Para quem a Isso, gente gente. manda um e-mail, por favor? Oi? Para O quem e-mail, mandamos a um Gabi e-mail? ia passar o e-mail do Mato Grosso do Sul para emitir a questão do CCU. Você vai passar, Gabi? Pode deixar que a gente vai estar fazendo juntas, Eu tá? me Mas proponho, passo já, passo já. A Gabi vai passar. como é que a gente faz? Obrigada. Passa aqui no chat? Passo, aham. Deixa eu só mudar minha página aqui, estou colocando aqui. Ok, pessoal, o e-mail no chat. Ok, gente? Muito obrigada por tudo. Boa noite a todos. E Boa continuem noite. aí ligados na ICF Se Importa. Essa semana tem muita coisa boa aí, tá? Obrigada a todos vocês. Meninas, Tchau. Wang, Beijo, beijo. Boa Rosângela, noite. Patrícia, Carol. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Boa Tchau, noite. tchau, Tchau, boa tchau. noite. Buenas noches. Valeu, obrigada, meninas. Então, tchau.